Olá pessoal, eu sou o Fabiano, professor de Física. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o estudo dos gases. Essa animação aqui na tela é a representação de um gás ideal, né? Onde vocês podem observar a correlação entre as variáveis de estado de um gás, que são a pressão, o volume e a temperatura. A pressão está mostrada aqui nesse mostrador, nesse reloginho. A temperatura vai ser indicada aqui nesse termômetro, ela está sempre na escala Kelvin. E o volume eu posso controlar aqui, aumentando ou diminuindo o tamanho do recipiente. O que eu quero que vocês notem é que pressão, volume e temperatura são três coisas interdependentes num gás, né? Então, note que quando eu diminuo o volume do gás, isso muda também a temperatura, mostrada aqui no termômetro, e a pressão aqui no reloginho, né? Se eu aumento o volume, isso altera todas as variáveis do sistema, né? Eu posso também mudar tudo isso retirando o calor do sistema ou colocando calor, né? Se eu coloco calor, a temperatura aumenta e aumenta a pressão. Se eu retiro o calor, a temperatura diminui e a pressão tende a diminuir, né? Eu posso também mudar o estado do gás acrescentando partículas aqui e eu posso fazer isso até que a pressão seja maior do que aquela que o recipiente consegue aguentar, né? Aqui arrebentou a caixinha, as moléculas com mais energia estão indo embora, está ficando apenas aquelas com um estado de agitação menor e isso diminui a temperatura, né? O grau de agitação médio das partículas aqui dentro está menor. Note que, então, tudo isso está relacionado. Temperatura, pressão, volume. E o objetivo dessa aula, o objetivo do estudo dos gases é entender a correlação entre essas três variáveis de estado, né? Vamos fazer isso dando uma olhada na equação de Clapeyron. Só um instante, deixa eu colocá-la aqui na tela. Aqui está a equação de Clapeyron. Ela relaciona pressão, volume e temperatura do gás. Só isso, né? É a equação geral. Então, tudo que você quiser saber a respeito de um gás ideal pode ser obtido através da equação de Clapeyron. Vamos conhecer cada termo, né? O P representa a pressão, que pode ser expressa em newtons por metro quadrado ou em atms. O V representa o volume, metros cúbicos ou litros. N é o número de mols, está associado à quantidade de moléculas que eu tenho, quantidade de partículas que eu tenho dentro do recipiente. T é a temperatura, que sempre tem que estar expressa na temperatura, na escala absoluta, em Kelvin. E R é a constante universal dos gases. Existem dois valores de R e esse fato causa muita confusão nos estudantes na hora de escolher qual R usar em cada exercício. Bom, então a dica é a seguinte: se você está trabalhando com pressão em newtons por metro quadrado, necessariamente você vai ter que usar o volume em metros cúbicos e necessariamente você tem que usar a constante universal dos gases igual a 8,31 joules mol Kelvin, tá? Já se você prefere trabalhar com uma pressão em atm, o volume deve estar em litros e a constante que você vai usar é o 0,082 atms litro por mol Kelvin. Se misturar isso, se você usar o que está em amarelo junto com o que está em vermelho, vai dar errado e a sua conta não vai dar certo nunca, né? Não coloquei nada aqui a respeito do número de mols nem da temperatura, porque essas unidades não variam. A temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin e o número de mols sempre tem que estar em mol, né? A quantidade de matéria sempre tem que estar expressa em mol. Então, aí a gente passa para o estado de um gás. O que é o estado de um gás? São as condições de pressão, volume, temperatura e número de moléculas, né? Então, imagina um gás que esteja no estado 1 e que porventura foi aquecido. Então, ele passou para uma temperatura 2, mudou o volume para um volume 2, a pressão passou para uma pressão 2. Pode ter mudado, inclusive, o número de partículas lá dentro. Imagina que tem um furo, né? Então, diminuiu o número de moléculas lá dentro. Então, quando isso acontece, a gente diz que houve uma transformação gasosa. Então, sempre que muda uma das variáveis de estado, aconteceu uma transformação gasosa. E o estado inicial do gás era pressão 1, volume 1, temperatura 1, número de mols 1. E aí, depois dessa transformação, a pressão passou de P1 para P2, o volume de V1 para V2 e etc, né? A única coisa que não muda nesses dois casos, o elo de ligação entre os dois estados, é a constante R. Note que o R não tem R1 e R2, porque R é uma constante, é o mesmo valor para qualquer estado do gás, né? Já que isso acontece, eu posso isolar essa constante aqui na equação 1. Como que eu faço isso? Pego aqueles termos que estão multiplicando R e passo para o outro lado dividindo. Fica P1V1 sobre N1T1 igual a R. Posso fazer a mesmíssima coisa para o estado 2
e eu vou ter R igual a P2V2, N2T2. Bom, já que essas duas coisas são iguais a R, significa que elas são iguais entre si. Ou seja, pressão 1 vezes volume 1 dividido por N1T1 tem que ser igual a pressão 2, volume 2, N2T2. E essa é a equação geral para as mudanças de estado de um gás ideal, né? Vamos ver aqui rapidamente quais são os casos especiais. Esse caso que eu mostrei para vocês, onde pode mudar tanto a pressão quanto o volume quanto o número de mols, é o caso mais geral possível. Então a gente chama isso de sistema aberto. É aberto porque ele pode trocar partículas com o ambiente. Então o número de mols no início não é necessariamente igual ao número de mols no final. Num sistema fechado, o número de mols continua constante, né? Então é aquela situação onde o ar contido no recipiente não pode sair e o ar que está fora não pode entrar. Portanto, o N1 é igual ao N2, eu posso eliminar ele da equação, sobra só P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Dentro dos sistemas fechados, existem alguns casos clássicos que nós vamos ver a seguir. Por exemplo, as transformações isotérmicas. Iso é um prefixo que significa mesmo. Então, isotérmico, mesma temperatura. Ou seja, aquele processo onde muda a pressão e o volume, mas a temperatura permanece constante. E se a temperatura permanece constante, eu posso eliminar ela da equação e sobra apenas P1V1 igual a P2V2. E esse resultado leva à conclusão de que para um determinado gás, a pressão multiplicada pelo volume dá sempre uma constante. Esse aqui é conhecido como a lei de Boyle, né? Que nada mais está dizendo que quando a pressão aumenta, o volume tem que diminuir de forma que o produto das duas coisas dê sempre uma constante. Tá? Pressão vezes volume igual a uma constante, então essa aqui é a lei de Boyle. Outro caso clássico são as transformações isobáricas. Né? Isobárico é quando a pressão não muda, ou seja, quando P1 é igual a P2. Então imagina um sistema onde você aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, elas começam a pressionar mais a parede do recipiente, mas a parede do recipiente é móvel e ela vai se expandindo à medida que a pressão aumenta. Então esse é um caso em que a pressão é constante. Então sobra só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E a conclusão disso é que a divisão, que quando a pressão é constante, a divisão do volume pela temperatura é sempre uma constante. E esse resultado é conhecido como lei de Gay-Lussac. Foi o cara que descobriu esse fenômeno. E o último caso são as transformações isovolumétricas. Isovolumétrica, então, é quando o volume permanece constante. É o exemplo da sua panela de pressão lá. Você muda a temperatura, isso aumenta a pressão dentro da panela, mas o volume da panela continua o mesmo. Né? Se você comprou uma panela de 5 litros, dependente do valor da pressão e do volume, não vai haver, independente do valor da pressão e da temperatura, não vai haver alteração no valor do volume. Portanto, é um processo isovolumétrico, eu posso cortar V1 com V2, sobra P1 sobre T2, P1 sobre T1, igual a P2 sobre T2. Essa aqui é conhecida como lei de Charles, tá? Onde eu tenho que a divisão da pressão pela temperatura é sempre uma constante. O que significa isso na prática? Que quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Só isso. Tá? Então, são esses os casos especiais do estudo dos gases ideais.